bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Que tal começar a produzir peças decorativas para sua mesa posta? A nossa proposta de hoje é que vocês aprendam esse suplá simples e muito charmoso que vai incrementar ainda mais as datas comemorativas. Então, uma boa aula! Bom, então vamos começar? Aqui eu já preparei o betume, nosso betume de sempre. Passei em ambos os lados e já lixei também com a nossa lixinha que tem a espuminha, que é extremamente confortável. E aí a gente vai posicionar o nosso suplá aqui, que a gente vai fazer de uma maneira bem simples, bem descomplicada. Vou colocar aqui e vou riscar linhas de 5 centímetros. Então a parte fácil de fazer isso sob a base é justamente porque eu consigo, ó, utilizar ela como uma régua. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer linhas. Na ausência da base, que é uma ferramenta facilitadora, a gente vai e risca manualmente mesmo, tá? Pode riscar de 5 em 5, até espaços maiores ou menores. Então, aqui, ó, eu vim e fiz as minhas linhas, tá? Todo riscado a minha base. Feito isso, eu vou começar então com a minha pintura. Então eu vou pintar um sim e um não, misturando dois lançamentos aqui do Ateliê Arte Coisas, que é a linha da Corfix. Tanto a linha Chalk, como a linha Cintilante, como a acrílica fosca e brilhante. Então eu trouxe dois tipos diferentes pra gente testar aqui juntos, pra gente ver cobertura e como é que fica. E vou aproveitar o clima natalino para fazer então no verde esmeralda, a tinta Chalk, e o vermelho, esse vermelho chama-se púrpura e ele é cintilante. Então, base no betume, na cor tabaco, e vou entrar agora com as tintas. Antes disso, a gente vai proteger com a fita crepe, né? Então, ó, eu vou começar, por exemplo, protegendo o lado que eu não vou pintar. Então, eu vou deixar livre a ponta, certo? E a ponta é onde vai tinta. Vou colocar a fita crepe aqui. E aí, agora eu vou deixar esse equilíbrio. Cuida para ficar bem certinho, pra gente deixar alinhado, tá? Nosso projeto. Então, eu vou colocando, opa!
E vou finalizar aqui. Então, vai ficar 4 partes para eu utilizar cor e 3 partes eu vou deixar no próprio betume, certo? Então, fiz aqui, ó, bonitinho, virar as pontinhas. E aí, eu vou optar por fazer 2 partes em vermelho e 2 partes em verde. Se quiser também brincar com a sequência, pode. Mas eu vou optar por fazer cantos iguais e meios iguais, uma vez que eu já tenho, já vou intercalar com o próprio betume, certo? Outra coisa, a gente vai utilizar bem na borda, ó, entre fita e suplá, a lixinha, que é para essa tinta não vazar. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Para proteger bem. É uma peça fácil, justamente para a gente replicar várias vezes, né, e criar uma mesa posta bem bonita. Então, ó, lixei aqui todas as junções de fita crepe com o suplá e vou pintar. Então, eu vou pintar aqui de verde na tinta chalk e essa daqui na cintilante nas pontas, certo? Vamos lá. Deixei 2 rolinhos já separados para essa missão aqui. Uma para cada. E a gente vai ver enquanto cobertura, tom. Olha que cor mais linda. Verde esmeralda. Então, vou pegar aqui meu rolinho. E vou aplicar nessas 2 faixas centrais. Tem só que tomar cuidado, ó, com esse meio, tá? Porque esse meio é para ficar no marrom. Se achar que vai borrar, põe uma fita crepe antes para ficar mais seguro, tá? E aí, já posso vir e aplicar nessa outra faixa aqui. Vou só tirar da base aqui pra gente conseguir, pra eu conseguir chegar na bordinha. Ó. Então, primeira camada feita, tem uma cobertura excelente. Aí eu vou aproveitar pra já passar nas cintilantes e depois secar tudo de uma vez e repassar, tá? Eu vou passar pelo menos umas 2 camadinhas pra ficar bem coberto, pra ficar bem fechado esse fundo. Olha que lindo. Então, esse é o tom de púrpura. E aí, a gente vai passar aqui.
Passando bem levinho. Ó lá. Aí a gente vai secar e eu vou reaplicar. Enquanto isso, claro que eu vou chamar nossos comerciais para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente tem a oferecer para vocês. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor a seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Bom, secamos, passei outras camadinhas e ficou assim, ótimo. Gostaram do pouquinho aqui do ateliê de coisas? Agora, na parte verde, eu vou lixar para fazer um desgastadinho bem sutil. Nessa parte também. Já no vermelho não, porque o vermelho ele é cintilante, então ó, ele vai ficar com esse micro brilhinho aqui, fazendo esse efeito super bonito. Então ó. Então, deixei bem uniforme. Vou remover aqui o pelinho. E também a gente vai tirar agora a fita crepe. Então, bem devagarzinho. E olha só que bacana que vai ficando a coordenação de tons, de cores e tudo mais. Olha lá. Dessa maneira que a gente fez com a fita crepe, olha só que lindo. Tá bem certinho. Tá bem certinho. Fica bem acabado. Embora a gente vai fazer um detalhe agora com o estilete para finalizar. E também na lateral. Então, a lateral, que muitas vezes a gente acaba borrando um pouquinho, ó. Eu vou vir com uma lixa mais abrasiva e vou passar para tirar esse tom aqui que borra na lateral, para deixar só no marronzinho. Então, principalmente na parte onde foi cor agora, né?
E aqui a gente vai vir, ó, e vai fazer essa parte que eu falei com o estilete. Então, eu vou vir com a minha régua, vou pegar aqui o estilete. E aí eu vou usar, ó, depois eu vou deixar só minhas estrelinhas pra gente decorar. Vou usar a própria linha entre um e outro, lâmina pequena, e vou cortar mesmo, ó. Vou deixar limitada essa linha. E com essa partezinha aqui do meu estilete, ó, eu venho e dou uma tirada de excesso. O estilete deitadinho assim. Então, ó, ele vai dar um desgastadinho. E é normal a irregularidade que fica, tá? É como se a gente estivesse fazendo ripas no MDF. Então, eu venho, faço a linha de corte e depois eu venho com ele mais deitado, fazendo as linhas de corte, ó. Então, é normal ficar irregular, tá? Tem partes que fica com mais, tem partes que fica aqui com menos. E o último, não menos importante, e aí, para dar um acabamento, aqui também a gente vai fazer, ó, em volta do nosso círculo. A gente vai vir, ó, de maneira também irregular. A gente vai dar um contorno aqui. Então, é claro que cada um vai ficar de um jeitinho, né? Porque a ideia é justamente essa. E olha só que charmoso que fica. Feito isso, a gente vai finalizar essa peça. A gente vai aplicar o verniz. Eu gosto muito da ideia do verniz brilhante, né? Que eu acho que ele dá um acabamento bonito. E eu vou aplicar em ambos os lados antes da gente finalizar com os apliques. Para a decoração, eu separei 2 detalhes decorativos aqui do Ateliê de Coisas, que são as micros estrelinhas em MDF e as estrelas em dourado, porque eu acho que fica neutro, né? Traz um ar elegante, o dourado. E acho que vai ficar bem charmoso para colocar depois essa aqui de maneira aleatória, sem fazer muito desenho, né? Então, para finalizar esse acabamento, a gente vai vir com o verniz acrílico. Então, eu já tô com o meu rolinho aqui de verniz. Vou pegar meu pratinho. Então, ó, verniz acrílico brilhante, esse da cor Fix. E a gente vai aplicar com o rolinho. Para não sujar aqui a minha base de corte, eu vou acabar colocando aqui, ó, um pezinho, né? Pra gente, ó, passar de maneira bem homogênea. O verniz acrílico, eu gosto de aplicar cerca de
2, 3 camadas, tá? Principalmente no suplá, porque no suplá que vai ter ali, né, contato às vezes com resíduo de comida que acaba caindo do prato, fica bem protegido, né? Então, eu vou aplicar 3 camadinhas. Só que é mais importante eu ir mantendo a camada uniforme, né? Acelerando no secador ou deixando secar naturalmente, mas camadas finas. Então, não adianta querer passar uma camada mais generosa. O ideal é passar a camada realmente mais fina. E mais vezes. Então, enquanto eu repasso aqui, vamos conhecer mais um pouquinho do que tem aqui no Ateliê de Coisas? Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto, geralmente usando o scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes, 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê de Coisas. E para finalizar, a gente vai colocar então as nossas estrelinhas para trazer um charme natalino. E eu pensei em fazer em diagonais opostas, um cantinho aqui e um canto aqui. Então, vou sempre posicionar primeiro, né? Vou usar essas 2 linhas aqui na parte superior e as 2 aqui na parte inferior, considerando uma micro estrelinha aqui. E aí não tem segredo. A gente vai só colar com a cola branca. E esperar secar naturalmente. Lembrando que as estrelinhas em dourado, elas possuem uma película protetora. Então, depois que estiver sequinho, a gente pode remover a película. Então, às vezes é bom dar uma tirada de excesso. Não tem muita regra, aqui a gente vai colocando e vai finalizando a nossa decoração. Não, acho que ele já tá de bom tamanho também, 3 estrelinhas. A gente vai testando, ó lá. E olha que lindo que fica o nosso suplá. Imagina que lindo montar uma mesa posta e colocar todos eles nessa base. Ó, vou remover de uma estrelinha aqui, só tirar e olha como ela fica bem mais brilhante, espelhada até.
Viu que fácil? E aí, gostaram das dicas? Eu espero muito que sim. O meu convite fica para o nosso próximo programa com mais um passo a passo preparado especialmente para vocês. E é claro, não se esqueça, todos os produtos vocês encontram disponíveis aqui na nossa loja física e lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Um beijo e até breve!